Segundo Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram a Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate, e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria, e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar, e o modelo conforme toda sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, o rei viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor tirou de diante da casa de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar, da banda do norte. E o rei Acás mandou a Urias o sacerdote, dizendo: No grande altar queimou o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás dele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, de cima delas tomou a pia, e o mar tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta do sábado que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Ora, o mais do sucesso de Acás e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Eli, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sou, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a correu 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Midas. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, como o Senhor seu Deus,
contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de todos os vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram seus estatutos e o seu concerto, que fizeram com seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações, que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Farvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Socote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adremeleque e a Anemeleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos altos lugares. Assim que ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento do que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido,
A este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Capítulo 18. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. E este tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Midos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, e de Ezequias, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laques, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabseque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é esta que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é: aconselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puseres dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir?
O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joá, e Rabisaqué, rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaqué lhes disse, porventura mandou-me meu senhor, só a teu senhor e a ti para falar essas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça a Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis, e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações poderão livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué.